Olá, meus irmãos da nossa amada Escola Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para refletirmos. Hoje, especialmente, terça-feira. Boa tarde para todos. Terça-feira, dia 30/11. Estamos nos aproximando no final do ano, né? Pertinho já do mês de dezembro, de vivenciarmos o verão. E hoje, especialmente, nos coube, mais uma vez, refletirmos nesse livro maravilhoso intitulado No Roteiro do Evangelho. Sejam todos bem-vindos e que Jesus possa nos abençoar com essas valiosas lições desses espíritos estudiosos e que estão sempre trabalhando, divulgando as leis de Jesus, as leis, as palavras de vida eterna. Nesse livro, O Roteiro do Evangelho, já estudamos de outras vezes com outros irmãos do grupo Célia Lúcius e de outros grupos da Escola Jesus Cristo, que ele foi psicografado, né, pela Vera Lúcia e ditado pelo espírito Otília. E o Emmanuel, né, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, faz o prefácio, faz os comentários riquíssimos que esse livro nos traz. Já comentamos aqui também que esse livro é uma série, né, de mensagens onde a autora, cada capítulo, ela utiliza um verbo adicionado, né, da condicional como. Como orarei, como crescerei. Todos esses verbos importantíssimos para nós, né? Como despertarei, como conhecerei. Muitos de nós, né, todos nós temos dúvidas. Como agradarei? Tem vários comos e o verbo acompanhando para que a gente possa não ter uma fórmula de bolo, mas ter um roteiro do Evangelho, que é justamente o título desse livro. Nessa noite nos coube falarmos sobre o item 39, como me guardarei. E aí vamos ler. É o nosso irmão Judas que vai nos lembrar essa passagem, essa mensagem. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quem nos disse isso foi Judas, no capítulo 1, versículo 21. Vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade, pedindo luz para que possamos compreender mais essa valiosa lição em nossas vidas. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, como a lição nos lembra, que a paz de Ti possa estar em nossos corações, nos corações aqui presentes, aqueles que vão ter a oportunidade de nos ouvir, de refletir nas Tuas grandes lições, Senhor. Que a Tua palavra, através desse Espírito perfeito que conhecemos como Jesus Cristo, possa realmente trazer para a nossa vida o grande aprendizado, a grande evolução da qual buscamos e estamos aqui com esse objetivo maior, Senhor. Abençoe os nossos familiares, abençoe aqueles que estão em nossa volta, abençoe os nossos próximos, abençoe aqueles que necessitam de luz, de compreensão, de paciência e de se guardarem, Senhor, para as lições desta vida. Ampara-nos hoje,
ampara-nos sempre. É o que te pedimos e é o que já agradecemos, Senhor, desde já. Que assim seja. Amados irmãos, antes da gente começar a leitura, né? Como me guardarei, antes da gente meditar sobre essas frases, sobre esse capítulo, vamos entender um pouquinho o verbo guardar. O verbo guardar significa vigiar para defender, significa proteger, preservar. Isso num sentido, né? Num outro sentido, que a gente já costumeiramente pode estar aí analisando, significa zelar, tomar conta, né? Um exemplo, guardar uma roupa, guardar o rebanho, guardar uma criança. Nesse sentido, significa tomar conta, zelar. Um outro sentido que a gente vê normalmente é um sentido de conservar, guardar no sentido de conservar, de não perder. Um exemplo muito típico é conseguir guardar o meu prestígio. Nesse sentido, o verbo guardar significa conservar, não perder, né? Outro sentido muito costumeiramente que a gente vê é o verbo guardar no sentido de obedecer regras. Guardo as leis de Deus. Nesse sentido, né, é obedecer regras. No sentido que nós vamos estudar hoje, como me guardarei, e o Judas, né, nos lembra, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nesse sentido, significa o verbo guardar, vigiar para defender, proteger-nos, preservar-nos. Não é isso? Então, já aqui nesse início dessa lição, Judas estabelece, né, que Deus é um, Jesus Cristo é outro, para que a gente possa, de uma vez por todas, entender, né, a grande diferença que existe em Deus, nosso Pai, e em Jesus, o nosso Mestre. Dando continuidade à lição, o Espírito Otília nos relata: se a minha pequenez espiritual e a minha limitada compreensão não me permitem sequer imaginar a grandeza, a força e a beleza do Criador de todas as coisas, como sentirei e me guardarei em seu amor? O que há de mais ínfimo perante as radiosidades magníficas do sol do que o verme pequenino que jaz no seio da terra? O que há de mais insignificante comparado à imensidão impressionante dos oceanos do que a gotícula de orvalho que se desprende de uma folha? O que há de mais humilde em face de um conjunto majestoso de tratados respeitáveis do que uma letrinha isolada? No entanto, o verme recebe os benefícios dos raios solares sem lhes conhecer a origem. A gota de orvalho é essência igual ao oceano. O oceano, inclusive, é um conjunto de gotas, né? De pequenas gotas. Os compêndios das mais avançadas ciências deixariam de existir se não fosse a cooperação da letra sem significação própria. E aí ela nos lembra: assim também estais a receber as expressões do amor divino,
nas mais variadas circunstâncias, sem que, entretanto, disto te apercebas. Ou seja, nós não percebemos as expressões divinas nas mais variadas circunstâncias que nos cercam, né? Nós não percebemos. Um exemplo muito clássico são as experiências relatadas por pessoas que, por uma razão ou outra, por um acidente, por uma doença, elas ficaram, por exemplo, sem conseguir andar, sem conseguir se movimentar, né? Tetraplégicos, da cintura para baixo, não ter movimentos. Como que elas dão valor, como que elas se sentem necessitadas de reconhecer que durante todo o tempo que elas estiveram, né, andando, enxergando, seja o que for, elas tiveram uma bênção, elas foram abençoadas, né? E essas expressões do amor divino é necessário que a gente tenha olhos de ver. Muitas das vezes não valorizamos a presença de um familiar ao nosso lado, não valorizamos a nossa própria saúde corporal, não valorizamos a nossa própria compreensão, os nossos sentidos materiais. E isso, entretanto, a providência divina, o amor divino está lá, nas mais variadas circunstâncias, nos rodeando. E às vezes, muitas das vezes, sem que a gente se aperceba disso. Assim também, és, pelo amor infinito do Pai Eterno, espírito idêntico aos mais elevados e purificados, embora nós permaneçamos pequeno no sentimento, na compreensão e no conhecimento por nossa própria negligência. Muitas das vezes nós temos todas as circunstâncias ao nosso redor para que a gente possa expandir essa compreensão, expandir esse conhecimento. Quantos livros nós temos na nossa estante e que a gente não leu nem a segunda página? Muitas vezes nós temos esses livros valiosos do ponto de vista espiritual e a gente não lê, por nossa própria negligência, por achar que a gente não tem tempo, né? E muitas das vezes a gente fica vários e vários tempos, né? Gastando esse tempo em outras atividades, em outras circunstâncias, e não valorizamos e estamos lá com a nossa estante cheia de livros, mas sem conseguir, sem dar valor a uma leitura edificante. E ela continua. Conheces as peças isoladas dos ensinamentos do mestre dos mestres, mas não sabes visualizar o mosaico de amor divino que eles significam. Muitas vezes a gente coloca nos livros, na nossa cabeceira, aqueles livros que a gente acha mais importante. E é bom que a gente faça isso e aprendamos antes de dormir, no intuito de esvaziarmos, né, mentalmente as nossas preocupações do dia a dia, esvaziarmos mentalmente todas as atribulações, os nossos compromissos, e no intuito da gente ter uma noite, realmente nos refazermos e nos prepararmos para dormir, que a gente leia algo interessante, leia um livro edificante, leia uma mensagem sequer, pelo menos uma mensagem que nos traga paz, que nos traga um entendimento.
e que essa leitura ela seja feita de forma atenciosa, não como uma oração dos lábios, né? Que apenas a gente faz uma oração repetida, uma oração decorada, que possamos abrandar realmente antes de nós dormirmos e nós possamos levar essa prática todos os dias, principalmente nos preparando para nos desprendermos, né? Para que nosso corpo se desprenda parcialmente do nosso espírito e possamos realmente dar uma boa condução nessa fase de liberdade que o espírito vai tomar, uma vez que na fase da vigilância a gente ainda consegue, né, pelas nossas necessidades sociais e materiais, deixar os nossos espíritos presos ao nosso corpo, mas na hora do nosso sono ele fica liberto. E aí é bom que a gente se prepare, não só com a leitura edificante antes de dormir, mas com as reflexões, com o nosso dia, sempre pautado no nosso esforço para que a gente possa, né, caminhar lentamente, devagar, mas nas grandes lições que Jesus veio nos ensinar. Guarda-te, pois, no amor divino que te concede a renovação da oportunidade da vida e vive-a com zelo e aproveitamento. Na última semana, no nosso grupo de orações Dr. Felipe Web, que acontece todas as sextas-feiras, às 19 horas, e nós temos também um grupo que ora pelos enfermos, pelos desencarnados. Esse grupo ele foi inaugurado, né, em 1963 e estava presente o nosso grande amigo, seu Rubens Fernandes, o qual conduziu e convidou vários irmãos, né, para participar desse grupo. Na sexta-feira última, nós falávamos exatamente sobre esse amor divino que nos concede a renovação da oportunidade da vida, e a gente comentava como que a reencarnação, que é essa expressão desse amor divino, né, que nos concede essa renovação da oportunidade da vida, a reencarnação é esse instrumento, é esse meio. Como que isso significa uma prova da paciência, da bondade, da misericórdia, da sabedoria, né, divina em nossas vidas. Porque aquilo que a gente não consegue, não conseguiu e não está conseguindo numa vida, numa encarnação, a gente ter certeza que a gente vai conseguir numa outra vida, numa outra oportunidade. E isso nos tira um pouco dessa pressão que existe em muitos de nossos irmãos, de que a gente tem, né, e que a gente tem que caminhar, mas esse caminhar, ele não, temos que ter consciência de que a natureza não dá saltos. A nossa imperfeição, ela é milenar. Não é de uma vida para outra que vamos conquistar todos os leques, todas as virtudes que compõem esse leque de aquisições que temos que fazer. É necessário que tenhamos essa paciência conosco mesmo, né? Então guarda-te, pois, no amor divino que te concede a renovação da oportunidade da vida e vive-a com zelo e aproveitamento. Nos vários estudos, né, que a gente faz, que a gente tem a oportunidade de estar fazendo, né, a gente já viu vários exemplos de pessoas que após sofrerem com a enfermidade,
com as decepções da vida, elas estabelecem uma nova maneira de encarar essa vida e encarar a vida material, despertando também para uma vida espiritual. Tem inúmeros casos de pessoas, né, que estabelecem essa meta, conseguem cumprir, mas cumprindo devagar, respeitando o tempo, respeitando as limitações. E um dos casos que foram mais frequentes, né, lembrando dessa guarda que temos que ter no amor divino, foram analisadas as caixas pretas dos acidentes com aviões. E nesse estudo, né, dessas análises que foram feitas nas caixas pretas, chegou-se à conclusão que as últimas palavras, as palavras mais usadas e que foram as últimas palavras dos acidentados, foram as palavras "meu Deus". Então, isso significa que na hora realmente, na hora do desespero, né, nós seres humanos, a gente já está mais do que comprovado, a gente chama, a gente clama, a gente lembra e a gente chama por Deus, né? Guarda-te no amor divino e recomeça em cada novo dia a luta contigo mesmo, em busca do equilíbrio e da purificação. Então, nesse penúltimo parágrafo, e recomeça em cada novo dia a luta contigo mesmo, em busca do equilíbrio e da purificação. Nesse penúltimo capítulo, né, desse livro, nós vamos lembrar Emmanuel no livro Fonte Viva. Ele diz assim: precisamos sim da cultura que aprimora, precisamos da inteligência, precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, precisamos da justiça que sustenta a ordem, precisamos do progresso material que enriquece o trabalho e precisamos de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Então, essa luta que a gente tem que fazer conosco mesmo, de recomeçar em cada novo dia, a gente não pode dispensar, né? Na busca desse equilíbrio, a gente não pode dispensar a cultura, a justiça, o progresso material, as assembleias que favorecem o estudo, mas, sobretudo, entendermos que temos que ter amor, nos movimentarmos no amor, porque sem a luz do amor, podemos nos perder nas sombras. Quem nos diz isso foi Emmanuel, do livro Fonte Viva. E no livro Fonte Viva, o Emmanuel mesmo, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos oferece, com o título desse verbo guardar, ele nos oferece 4 lições com esse verbo guardai-vos. A primeira lição do livro, para quem tem a curiosidade de estender mais esse ensinamento, guardemos o cuidado. Está lá no capítulo 34. O segundo, ele nos diz, guardemos lealdade, no item 115. Depois ele nos oferece guarda a paciência, no item 129. E na quarta vez que ele nos lembra esse verbo guardar, ele nos pede para guardai-vos dos cães,
Está lá no item 145. E todas essas lições, ele faz uma análise desse verbo e da necessidade que nós temos de nos guardar. E para finalizar, nós vamos ler o último parágrafo, né, do Espírito de Otília, que finaliza da seguinte forma: guarda-te no amor divino e firma-te na prática dos poucos preceitos evangélicos que já aprendestes, e a misericórdia de Jesus certamente estará contigo quando for soada a hora da aferição dos valores espirituais por ti conquistados nesta vida, e certamente te abençoará para a vida eterna. Meus irmãos, é como se fosse uma lei de compensação, né? Se a gente guardar os ensinos, mesmo dos poucos preceitos do nosso amado Jesus, que a gente já teve a oportunidade, né, de praticar e de aprender, a misericórdia de Jesus vai nos abençoar para aqueles que ainda não conseguimos aprender. É como se fosse uma lei, né, de compensação pelo nosso esforço, pelas nossas oportunidades bem aprendidas. Para finalizar, vamos também lembrar Emmanuel. Também no livro Fonte Viva, lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam, e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então, Emmanuel nos diz que é uma condição, né, para que a gente tenha essa, para que a lei nos eleve de plano e nos sublime as atividades no momento oportuno, é necessário que a gente haja incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia. Só assim esperemos por novas decisões da lei de Deus a nosso respeito. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se interessa pelas leis, pelas palavras de Jesus, mais a gente tem a certeza de que o nosso esforço tem que ser constante. Esforço todos os dias, para que a gente possa realmente acreditar que só assim, incessantemente, é que a gente vai ter a certeza, né, que Jesus vai nos conduzir ao destino e vai nos sublimar a todas as atividades no momento mais oportuno. E muitas das vezes nós sabemos que essas recompensas, elas só, às vezes, muitas das vezes, é só quando a gente já se encontra desencarnado, já estamos trabalhando no plano, né, no mundo espiritual, e aí a gente é que vai ver o nosso bônus hora e a lei divina vai ser aplicada a cada um de nós individualmente, considerando todas as atenuantes, todos os esforços que a gente empregou na nossa vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar
em cima de nós, nos abrandando o coração, nos equilibrando, nos purificando o coração e que possamos guardar os nossos corações, guardarmos a nossa lealdade, a nossa paciência, guardarmos o cuidado que temos que ter em tudo que falarmos, fazermos, que pensarmos. Essa, meus irmãos, é a lição dessa tarde. Que possamos aproveitar, que possamos orar pedindo a Deus toda a intercessão em nossas vidas. É o que temos para repassar e para compartilhar com vocês nesta tarde. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Vamos orar agradecendo. Amado Mestre, só temos a agradecer, Senhor. Agradecer essas lições, que elas possam realmente fazer parte, Senhor, da prática do nosso dia a dia, apesar de toda a dificuldade, de toda a imperfeição, de toda a necessidade de evolução que temos, Senhor, que fazer em nossos espíritos, em nós. Que a paz de Ti possa estar nos nossos familiares, nas pessoas que nos buscam, nos enfermos, naqueles que estão ávidos por paz, por tranquilidade, por equilíbrio. Enfim, Senhor, que a paz de Ti possa nos ajudar a guardar-nos das melhores virtudes que tem, Senhor, a nos oferecer e que as nossas conquistas possam ser abençoadas por Ti. Que assim seja. Assim seja, meus irmãos. Uma boa tarde, um bom final de novembro para todos vocês. Que assim seja.